Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. O vídeo de hoje é o terceiro vídeo desta série que nós estamos falando sobre o projeto Ectolife. O projeto Ectolife é um projeto, que fala sobre um laboratório que já está pronto para produzir vidas humanas em série, como se fosse uma fábrica de seres humanos. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre este livro aqui, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Você está vendo aí Admirável Mundo Novo, e aí você vê a cabeça aí de um ser humano, o crânio, Claro que aí está representando o cérebro, como se tivesse uma placa de um aparelho eletrônico, ou seja, não é exatamente um ser humano, é uma mistura de homem e máquina. Aqui já falava da inteligência artificial. E aí, claro que eles já estão trabalhando o projeto do transhumano. Então, essa é a nova civilização que eles estão criando. Só que o curioso é que esse livro foi escrito em 1932. Vai fazer agora um século que esse livro foi escrito. E eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou falar um pouquinho que o projeto Ectolife, ele já era citado nesse livro, e você vai me dizer se é uma coincidência ou se tudo é um projeto. Mas o curioso é que esse livro, eu vou te mostrar isso aqui, ele fala que já havia a possibilidade, segundo esse livro, que para mim não é ficção, isso aqui para mim trata-se de um projeto que eles vão aos poucos expondo, e ele vai falar que da possibilidade de se alterar a sexualidade de uma criança ainda no processo de produção da criança, porque eles não usam a palavra nascer. A criança é produzida no laboratório. Então, no laboratório, eles já alteravam a sexualidade da criança. E quando você olha hoje para a nossa sociedade e a gente percebe mudanças absurdas na área sexual, no comportamento, desde que uma criança nasce, coisas que hoje é tão comum que antes não havia, a gente começa a pensar, é uma coincidência ou será que isso aqui hoje é uma realidade, essa mudança da sexualidade? Estou apenas cogitando, pensando, perguntando, estou com dúvidas. E uma outra coisa é que o livro vai falar também sobre a questão da necessidade de se esterilizar homens e mulheres, principalmente mulheres, para essa sociedade que é totalmente controlada. Então, o que eles falam sobre esterilizar é algo que você vai associar com o que está acontecendo hoje. Todo mundo hoje está sendo obrigado a tomar um certo produto para evitar doenças, E um desses fabricantes, por coincidência, o nome de um dos fabricantes do que você está tomando hoje é muito próximo do nome de um fabricante de uma empresa que trabalha no projeto da Ectolife, só que aqui é Ectogênese. Eu vou te explicar direitinho isso aqui. Então assista o vídeo e veja se é uma coincidência tudo que está acontecendo hoje com o que o livro já dizia. Bom, gente, como sempre, quero contar com a sua colaboração, com a sua ajuda para esse trabalho. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. E também colocar à sua disposição aqui esse número de WhatsApp, que é um canal que eu criei para a gente manter um contato direto. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, discordância, fale aí conosco. Então, olha só, gente, olha que coincidência, o que acontece com o projeto Ectolife, com o projeto aqui da Ectogênese. Então, Ectolife, ecto é externo, e life, vida, então é o nascimento fora do corpo da mãe, vamos dizer assim, e aqui já fala de um processo de ectogênese. Gênese vem de origem, de nascimento, e ecto também fora. Então, quer dizer, o nascimento é uma origem fora do corpo da mãe. Então, olha que coincidência. O projeto do livro é Ectogênese. O que está hoje aí para surgir é o Ectolife. Então, esse livro aqui, ele se dá, essa história do livro, que, entre aspas, é uma ficção, ele se dá no ano 632 depois de Ford. Então, veja que DF é depois de Ford. Então, Ford, ele substitui Deus. A contagem do tempo agora passa a ter Ford como a referência. Ford é o Henry Ford, o criador aí, das indústrias Ford, porque Ford é um dos precursores, ou talvez o precursor, da fabricação em massa. Então, aqui ele está fazendo uma alusão
alguém que é comparado a Deus, que conseguiu revolucionar a indústria produzindo em grande série, em massa, em grande número, em alta escala. E aqui eles estão produzindo também seres humanos em grande escala, por série, como se fosse um objeto, um produto qualquer. Então, o ano 632 depois de Ford. O livro começa no centro de incubação e condicionamento. Preste atenção, centro de incubação e condicionamento. E aqui eles apresentam o DIC. Quem é o DIC? É o diretor de incubação e condicionamento. É o diretor desse centro. Então eu vou chamar ele de DIC. Então o DIC, ele está com um grupo de alunos, ele começa a explicar como funciona o centro ali, né, de incubação e condicionamento. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa. Os embriões, eles são produzidos em cilindros, literalmente assim, exatamente como no laboratório. E esses cilindros, então, eles vão passar por todo um processo daquela produção ali, e eles vão, então, injetando nesses embriões tudo aquilo que eles acham necessário de acordo com a série daquele lote. Então, as crianças ali, os embriões, eles passam pela incubação, e aqui o livro vai dizer que eles passam também num outro setor. Ele vai passar por uma sala de predestinação, aonde ele é produzido de acordo com a utilidade que ele vai ter na sociedade. Então, as crianças, vejam bem, os embriões, eles são produzidos por grupos. Esses grupos, eles são divididos entre alfa, beta, delta, gamas, ys, ou seja, o mais alto nível é o alfa e depois vai descendo. Então, o embrião ele é produzido de acordo com a utilidade que ele vai ter. Exatamente como eu disse no vídeo passado do projeto Ectolife. Veja que não é uma coincidência. Então, o alfa, ele vai ser aquele que vai ser utilizado para o lado intelectual da sociedade. Ele vai ser aquele que vai trabalhar no laboratório, é aquele que precisa de estudo, que precisa de desenvolver a inteligência, o raciocínio. Então, uns embriões, na sala de predestinação, eles já vão ser produzidos conforme a necessidade. Então, se você precisa de mais força muscular, você vai ser trabalhado ali, eles vão injetar em você elementos, produtos, químicas, eu não sei nem te dizer o nome exatamente, mas eles vão injetar em você aquilo que vai desenvolver a musculatura. Para quem precisa de menos musculatura e mais inteligência, então que precisa de um QI mais elevado, de raciocinar, de pensar, então eles vão trabalhar a ideia da inteligência, do QI, desenvolver uma capacidade de raciocínio maior. Então veja que é literalmente uma produção, como se fosse uma produção de objetos de acordo com a especificidade que vai estar de acordo com a utilidade que ele vai ter na sociedade. O curioso, então, é que na sala de predestinação, essas crianças, esses embriões, eles vão sendo condicionados ao frio, ao calor, ou seja, de acordo com as situações para a qual ele vai ser utilizado. Então, se ele vai trabalhar, por exemplo, numa região onde tem muito frio, ele vai sendo condicionado ali, desde a sua fecundação, né, a suportar o frio, e assim por diante. Então é muito curioso, porque está de acordo com o projeto Ectolife, eu mostrei isso no vídeo passado. Então, o que eu queria mostrar para você é que também o livro diz que um único ovário, ele pode produzir 15 mil indivíduos adultos. Veja, eles chegam até a zombar disso, que isso é muito mais evoluído do que a antiga sociedade. E aí, o que acontece? Aí a gente tem que pensar aqui o seguinte, é onde eu quero chegar com você nas ideias da sexualidade. Você vai entender por que a ideologia de gênero ela foi criada, né? E qual o papel da ideologia de gênero nessa desconfiguração da família. O livro diz claramente que a palavra mãe é uma palavra obscena. Veja, a palavra mãe é uma palavra obscena. Então, por quê? Porque numa sociedade que eles estão buscando a estabilidade, que aqui o lema dessa sociedade é justamente comunidade, identidade e estabilidade.
Então, veja bem, para se alcançar uma estabilidade social, ou seja, que eles tenham para a estabilidade precisa-se ter o controle. E para se ter o controle, você não pode ter família, porque quem tem família quer ter filhos de acordo com a sua capacidade, o seu desejo, o seu sentimento, a sua fé e por aí vai. Então, o que acontece? Então, família é algo que não existe aqui. Porque se você tem condições de produzir seres humanos, para que serve a família? Então, a ideia é eliminar, é esvaziar todo o sentimento que possa fazer com que as pessoas queiram ter família. Exatamente o que acontece hoje. Então, veja bem, as crianças, elas passam pelo laboratório, dentro de cilindros, elas passam, então, pela incubação, pela sala de predestinação, depois ela vai passar por um processo de condicionamento para ela ir se adaptando àquilo que ela vai ser, aquilo conforme a utilidade que ela vai ter na sociedade. Então, é uma sociedade totalmente desprovida de sentimentos. Ela é totalmente utilitária. Então, você nasce para ser e para fazer algo. Não precisa de nada mais do que isso. É totalmente mecanizada. É literalmente o homem máquina, o homem servil, o homem escravo. Você não precisa amar nessa sociedade. Tudo isso está aqui. Então, vamos lá. O que eles vão fazer, então? As crianças nascem, e aí o livro narra que, de repente, está lá o diretor com os alunos daquele laboratório que estão conhecendo o laboratório, né? O Centro de Incubação e Condicionamento. Então, está lá o DIC, que é o diretor de incubação e condicionamento, está lá o diretor explicando, e aí o livro conta que, de repente, aparece um grupo de crianças, todas nuas, brincando com brinquedos eróticos, ou seja, já se familiarizando com o sexo. Isso te lembra o que está acontecendo hoje com a cultura, com a música, com a arte, com criança numa sala vendo um homem nu, tocando nele, e tudo isso é arte? Então, veja, isso aqui não é ficção. Isso aqui, na verdade, o livro está projetando algo que eles já estão colocando em prática na sociedade. Então, vamos lá. Então, as crianças brincando com brinquedos eróticos, nuas umas com as outras, e aí o diretor começa a comentar que havia um passado em que crianças não tinham acesso à sexualidade, em que a criança não podia praticar nada de homossexualidade, de pornografia, Ele vai usando palavras nesse sentido, e ele vai dizer, quando alguém queria fazer, tinha que ser escondido, porque havia tabus, havia uma moral cristã. Eles estão no ano 632, depois de Ford, e ele fala do passado, como que era a sociedade do passado. E ele vai dizer, havia um tempo que havia cristianismo, havia um tempo que havia algo chamado Deus, havia algo chamado cristianismo, havia algo chamado democracia. Aqui fala, algo chamado democracia, havia algo chamado liberalismo. Então você percebe que democracia, família, Deus, cristianismo, ele fala da Bíblia. Então tudo isso ele vai dizer, havia um tempo em que essas coisas existiam. Então tudo isso é coisa do passado. Como é que eles fizeram para esterilizar essas crianças? Então, muitas delas são esterilizadas, a sexualidade é alterada, e aqui eu quero te mostrar algo que eu acho muito sério, muito pesado. Você vai entender por que a ideologia de gênero hoje ela é importante dentro desse projeto, não tem nada a ver com defender direitos de ninguém. Então, o lema da sociedade é o quê? Comunidade, identidade, estabilidade. Eles vão dizer que para que haja uma estabilidade é necessário que se tenha o controle, inclusive do nascimento de pessoas. Agora, como é que você controla isso? Obviamente que as pessoas não podem ter liberdade para se casar, para amar, para ter a sua própria sexualidade, porque tudo é controlado. Associe isso com o que você vê hoje. Então, veja bem, aqui eu vou te mostrar as palavras do senhor Foster, que é um dos responsáveis pelo processo de incubação e predestinação, onde eles predestinam crianças para o fim que eles querem. Falou-lhes das provas de sexo efetuadas nas vizinhanças do metro 200. Por que metro 200? Porque o cilindro ia andando com o embrião, dentro daquele processo ali daquela fábrica ali, né? Daquele laboratório, e aí eles vão injetando substâncias de acordo com aquilo que eles querem que a criança seja.
Então, no método 200, há uma prova de sexo. Eles vão injetar alguma coisa para alterar a sexualidade. Observa. Aí, explicou o sistema de rotulagem. Olha só, durante aquele processo de manipulação do sexo do embrião, ele vai dizer um T maiúsculo para os machos. Olha, um T maiúsculo para os machos. Um círculo para as fêmeas. E para aquelas destinadas, veja, destinadas a ficarem neutras, um ponto de interrogação preto sobre um fundo branco. Tem até uma questão mística aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas observa bem. Então quer dizer que existia os machos, as fêmeas, cada um com um símbolo, mas haviam aqueles destinados a ficarem neutros. Observa que é injetado produtos para destinar alguém a ter uma sexualidade neutra. Você acha que isso aqui é só no livro? Você acha que tudo que acontece hoje na sociedade não pode estar sendo também feito um tipo de experimento desse? Eu acredito que sim. Mas vamos lá. Porque, veja bem, continua aqui o senhor Foster falando, que é um dos responsáveis por esse processo. Na imensa maioria dos casos, a fecundidade é simplesmente um incômodo. Ele quer dizer que, a maioria dos casos, para que mulher quer ser fértil? Para que homem quer ser fértil? Para que isso? É um incômodo. Por isso que eles falam que o tempo todo isso aqui é para estabilidade. É sempre para o bem da sociedade. Controlar a sua vida é para o seu bem. Então, vamos lá. Um ovário fértil em 1200, olha só, um ovário fértil em 1200, ele vai dizer, eis o que seria plenamente suficiente para as nossas necessidades. Ou seja, para aquele projeto de controle social, de um número de habitantes controlados e cada um nascendo para uma função específica, de acordo com a vontade deles, ele está dizendo que um ovário fértil em 1200 é o que eles precisam. Porém, ele vai dizer, mas nós queremos ter boa possibilidade de escolha e, naturalmente, é preciso conservar sempre uma margem de segurança enorme. Por isso, deixamos que se desenvolva naturalmente, normalmente, até 30% de embriões femininos. Está percebendo isso aqui? Então, eles selecionam os embriões masculinos, os femininos e aqueles que vão ser neutros. Dos embriões femininos, eles reservam 30% para permanecerem normais. Então, eles sempre reservam dos ovários, dos embriões femininos, 30% para crescerem normalmente. O restante é esterilizado. Olha o que eles falam, ou seja, é destinado a ser neutro. Olha o que ele vai dizer aqui. Os outros, ou seja, os 70%, recebem uma dose de hormônio sexual masculino a cada 24 metros durante o resto do percurso. Percebeu isso? 30% vai ser produzido normalmente, os outros 70% vão recebendo doses de hormônios masculinos, hormônio sexual masculino. E aí ele vai dizer assim, durante o resto do percurso. Resultado, são decantados, ou seja, eles vão nascer, né? São decantados como neutros. Eles neutralizam a sexualidade. E aí ele vai dizer aqui, absolutamente normais sob o ponto de vista da estrutura. Ou seja, humanamente, fisicamente, do ponto de vista físico, perfeito. Aí ele vai dizer, salvo, viu-se obrigado a reconhecer o fato de terem, na verdade, uma ligeira tendência para o aparecimento de barba, mas estéreis. Aí vai dizer, garantidamente estéreis. Então, você observa que ele diz o seguinte, olha, nós esterilizamos 70%, injetando o hormônio masculino, né? O restante, os 30% fica normal, mas esses 70%, eles nascem do ponto de vista físico absolutamente normal, salvo com uma tendência, por exemplo, aqui, a crescer barba. Claro que aí vai ter outros efeitos, hoje a gente sabe disso, outros efeitos. Ou seja, do ponto de vista físico normal, mas com características masculinas. É o que está dizendo aqui. Percebe a mudança? Esteriliza, mas a menina nasce, mas com alguns caracteres, algumas características masculinas.
Eu não acredito que isso aqui é só uma coisa de ficção de livro, não. Mas vamos lá, é uma pena que eu não posso falar o que eu penso. Mas vamos lá, olha o que eles falam aqui. O que nos leva, por fim, continuou o senhor Foster, a deixar o domínio da simples imitação servil da natureza. Olha só. Então, eles estão criando o sexo, eles estão alterando a sexualidade, eles estão formando, fazendo, fabricando algo novo. Então, ele fala, nos leva a deixar o domínio simples da imitação servil da natureza para entrar no mundo mais interessante da invenção humana. Aí ele explica, esfregou as mãos, porque, veja bem, não se contentava com incubar simplesmente os embriões. Isso qualquer vaca era capaz de fazer. É que eles aqui estão inovando, eles estão inventando seres humanos neutros. Você está entendendo? Eles estão inventando uma nova sexualidade, ou seja, um novo tipo de humanidade. Agora, o que ele vai dizer aqui, que é assustador e para mim é o mais grave? Veja bem, eles vão dizer que foi uma luta convencer a sociedade de que você não precisava mais de família, de mãe, dessas coisas. Para você produzir um ser humano em laboratório, utilizar a ciência para o bem da humanidade, para estabilizar a sociedade, eles tiveram que enfrentar uma luta e tiveram que tomar atitudes e vencer algumas barreiras e vencer, inclusive, algumas crenças, vencer alguns dogmas, e ele vai dizer claramente o que eles fizeram aqui. E eu quero que você veja isso aqui e você analise se não é o que está acontecendo agora. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer, ó, finalmente foram utilizados as descobertas, olha o nome da indústria, do laboratório aqui, foram utilizadas as descobertas da Pfizer. Olha o nome aqui, esse nome te lembra alguma coisa? Quer dizer, será que é uma coincidência isso aqui? E Kawaguchi, olha só, então, eu vou te mostrar aqui, ele vai dizer que havia algumas dificuldades, uma resistência da sociedade, mas essas indústrias, a Pfizer e a Kawaguchi já tinham todo o processo pronto, igual hoje tem lá a Ectolife. Mas havia resistência da sociedade. Ele vai dizer, uma propaganda intensiva contra a reprodução vivípara. Foi um dos pontos. Entenda, eles precisaram fazer uma propaganda intensiva contra a reprodução vivípara. O que é uma reprodução vivípara? É exatamente o oposto da ectogênese. A ectogênese é uma reprodução, é um nascimento, é uma fertilização fora do corpo. A reprodução vivípara, ela é dentro do corpo. Então, uma mãe, quando ela gera um filho, é uma reprodução vivípara. Um animalzinho qualquer que engravida e o filhote é nascido dentro do corpo da mãe, é uma reprodução vivípara. Então, nós tínhamos aí uma sociedade de mães que tinha uma reprodução vivípara e eles queriam implementar a ectogênese, né, para eliminar a família. Numa outra página aqui, ele vai dizer, tome o caso da ectogênese. Pfizer e Kawaguchi haviam elaborado a técnica completa, mas os governos dignaram-se, aqui ele vai fazer uma pergunta, mas os governos dignaram-se a lançar a ela sequer um olhar? Não, ele está dizendo o seguinte, olha, todo o projeto, toda a estrutura, tudo para você reproduzir seres humanos em laboratório, a ectogênese, fora do corpo da mãe, sem precisar de mãe, de família, tudo estava pronto. Mas os governantes sequer se importaram com o projeto, não deram nenhuma olhada. Aí ele vai dizer, eles não se importaram por quê? Havia uma coisa chamada cristianismo. Isso aqui é bom porque vai na lata do cristão. Havia uma coisa chamada... Havia, no passado, uma coisa chamada cristianismo. Cristianismo, quem crê em Deus, o cristão, aquele que crê em Deus, tem temor a Deus, o que é que ele preza? Família, projeto familiar, ser pai, ser mãe, ter filhos. Ele entende que isso é bom para quem quer ter. Então eles tiveram que eliminar o cristianismo, eliminar esses valores para poder implementar a ectogênese na sociedade. É coincidência isso aqui? Com tudo que você está vendo, cristão, você que teme a Deus,
que apoia todo tipo de projeto maligno, acreditando que estão lutando por direitos. Mentira! Então vamos lá. Havia uma coisa chamada cristianismo. Era preciso que as mulheres continuassem a ser vivíparas. Ele está dizendo que para aquela sociedade cristã que acreditava em Deus, para aquele povo que tinha valores, tradições, era necessário que as mulheres continuassem a ser vivíparas. O que ele está dizendo é que dentro desse projeto as mulheres vão deixar de ser vivíparas, vão deixar de ter a capacidade de gerar filhos, para que se coloque em prática esse projeto de reprodução de seres humanos em laboratório. É isso que ele está dizendo, o cristianismo precisa ser eliminado. Aí foi só isso que eles fizeram? Não, olha só, além de eliminar o cristianismo, além de uma campanha intensa contra a reprodução vivípara, ele vai dizer, tudo foi acompanhado de uma campanha contra o passado. Percebe como o passado está sendo eliminado? Tudo do passado se torna opressor, tudo está sendo apagado, a mudança de valores, a mudança nas palavras, a ideia de todas, a ideia de todos, a ideia de homem, a ideia de mulher, precisa ser eliminado para que novos conceitos surjam. Então, acompanhada de uma campanha contra a reprodução vivípara, uma campanha contra o passado, do fechamento de museus, destruição dos monumentos históricos, ou seja, o passado tem que ser eliminado, da supressão dos livros publicados antes do ano 150 depois de Ford. Então, uma intensa campanha. O passado foi eliminado, a história foi eliminada, os valores eliminados, o cristianismo eliminado, Deus foi eliminado, porque o livro vai dizer aqui várias vezes, havia uma época em que havia algo chamado Deus. Aqui diz que os livros importantes do passado estão num cofre trancado, dentre eles a Bíblia. Então, gente, eu estou te mostrando só que esse projeto que está sendo aí elaborado agora tem tudo a ver com o que esse livro diz. Esse livro não é uma ficção. Até que pode ser uma ficção, porque na verdade não é uma história real. Mas eu acho que vai mais que uma ficção. Esses livros, esses filmes que nós vemos hoje, eles são projeções daquilo que eles querem implementar na sociedade para o controle social debaixo de um governo global. Espero que tenha sido útil, né? Eu vou encerrar por aqui e que Deus abençoe a todos.